Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais uma aula. Eu sou o professor Bernardo e hoje eu trago para vocês aqui 15 tipos de introdução para você mandar muito bem na redação que você for fazer. No Enem, na UERJ, em qualquer lugar, não tem problema. São 15 tipos, ok? Agora, como isso tudo começou, vocês também vão ver já já. Vamos à aula? Olha lá, 15 tipos para você iniciar a sua redação. Tudo começou assim. Eu lancei para os meus alunos, no WhatsApp e no Telegram, 2 questionários. Um deles falava sobre o que não pode faltar na introdução de uma redação. E eu obtive alguns resultados ali. A partir desses resultados, nós conversamos e eu pude mostrar a eles alguns caminhos. O que realmente não pode faltar numa redação? Entre esses 4 elementos aí, detalhamento do argumento, tese, a citação de uma autoridade e a contextualização do tema. O que realmente não pode, de forma alguma, faltar numa redação. Vamos ver? Então, entre aqueles 4 elementos, o que não pode, de forma alguma, faltar na sua redação é a contextualização do tema, quando você apresenta esse tema, e a tese, ou seja, o teu ponto de vista, o como você vai jogar as suas reflexões para defender aquilo que você percebe como muito importante em relação àquele tema. Seguindo, esse foi o outro questionário que eu lancei para eles, ou seja, quais os tipos de introdução vocês conhecem? Então, eu joguei 15 tipos diferentes e eles foram escolhendo, vendo quais eles conhecem, quais não conhecem, e deu esse resultado aí. E nós vamos falar sobre todos os tipos, todos os 15 tipos que estão aí. Depois eu perguntei a eles quais, entre aqueles 15 tipos, eles mais costumam usar nas redações. E aí eu também tive esse panorama aí, com vários percentuais que mostram exatamente um hábito ou mais ou menos uma recorrência no uso dos tipos de introdução. Mas enfim, vamos ao que interessa? Vamos lá. Os tipos são: o primeiro deles é uma introdução por contextualização, aquela em que você vai trazer um contexto para envolver a temática que você vai desenvolver. Assim mesmo, cria-se um panorama, um cenário qualquer, e você vai usar um repertório de conhecimento que você tem, e esse panorama, essa coisa, tem que ser relevante e tem que estar relacionado ao tema. Claro, não pode, nada pode fugir dessa relação direta com o tema. Então, esse tipo de introdução envolve várias possibilidades. Por exemplo, uma abordagem histórica, você pode pegar um elemento histórico, né, que seja relevante, você pode pegar uma situação concreta, algo que tenha acontecido e que tenha sido muito relevante mesmo na sociedade, que chamou a atenção de muita gente. Você pode fazer o uso de flashes, é um tipo de introdução que daqui a pouquinho vocês vão ver, e também pode usar dados estatísticos, ou seja, a contextualização ela é genérica, na verdade ela acaba envolvendo vários dos tipos de introdução que nós vamos tratar aqui nesse vídeo. Um exemplozinho sobre uma introdução por contextualização. Os índices de violência contra a mulher na sociedade brasileira são estarrecedores. Segundo o mapa da violência, mais de 43 mil mulheres foram assassinadas no Brasil só na última década. Percebe? Tudo que vocês virem em negrito nesses exemplos que eu vou trazer se referem exatamente a cada tipo de introdução. O restante são coisas que vão preenchendo os espaços da sua introdução. Em alguns momentos vocês vão ver somente o texto que se refere diretamente ao tipo, em outros momentos vocês vão ver algumas coisinhas mais, mas que na verdade o que está em negrito é o que importa para esse tipo de introdução que está na tela de vocês, ok? Vamos ao segundo? A alusão histórica. Inclusive, vocês devem perceber aí do lado do tipo de introdução um percentual. Isso se refere a quê? Eu deveria ter falado no anterior, mas se refere a quê? O primeiro número se refere ao percentual de uso, ou seja, quantas pessoas que responderam aquele questionário usam habitualmente o tipo que está na tela. E do lado direito, o outro número se refere a quantas pessoas ou qual percentual daqueles entrevistados que conhecem. Então, primeiramente, quantos usam e depois quantos conhecem. Nesse caso aí, 26% usa, mais 77%
dos que responderam conhecem. Então, a introdução por alusão histórica, a gente apresenta um fato relevante histórico, não tem como fugir disso, tá? Ou um recorte de um período que tem relação direta com o tema. E você vai comparar com o momento atual, ou seja, você pega uma coisa do passado, pega um recorte histórico e compara com a atualidade, dentro daquela temática que está sendo desenvolvida ali. Vamos a um exemplo. Olha, essa daí foi do Enem, inclusive. A intolerância religiosa é um problema recorrente na história da humanidade. Na Idade Média, por exemplo, os tribunais do Santo Ofício, também chamados de Inquisição, julgavam e condenavam pessoas que não acreditavam na religião católica. Perceberam? É assim, você pega um recorte, relevante, claro, e coloca ali na sua introdução. Esse é o tipo de alusão histórica que é muito usado. Vamos ao seguinte. O outro é uma citação. Você percebe que lá no início eu falei, pode botar citação de autoridade, pode botar alguma coisa assim? Pode na introdução, você inclusive pode começar uma introdução citando alguém, citando um livro, citando um filme, citando algo que seja realmente pertinente e relevante, que tenha a ver com a sua temática que você está desenvolvendo agora. Então vamos lá, fazer uma referência, alguma ideia relevante, pode ser de filósofo, pode ser coisas que envolvem filmes, você pode pegar uma série que seja realmente relevante, que muitos conheçam, enfim, um livro, no caso da UERJ, por exemplo, o livro 1984, que vai ser trabalhado este ano. Então, tudo pode ser citado desde que tenha pertinência, relevância, esteja de acordo com a tese, alinhado diretamente com a tese. Com a tese não, com o tema, alinhado com o tema. A tese é o outro momento. Depois disso você vai se posicionar e vai colocar a tese aí na introdução. Vamos a um exemplo? Olha lá, Monteiro Lobato afirmou que um país se faz com homens e livros. Essa é a citação que chamou aí o Monteiro Lobato para compor essa introdução. Em uma sociedade em que o acesso à leitura é precário, difícil será perceber esse país longe das desigualdades que tanto afetam a dignidade humana. Muito bonito, né? Foi eu que escrevi, inclusive. Outro tipo. A introdução que envolve um questionamento ou uma pergunta. Não precisa ser necessariamente uma, mas pode ser também várias. Mas uma eu acho que já é melhor. Várias você pode se perder e tal. Mas tem que ter uma pergunta. Agora, uma coisa importante. Essa pergunta que você lança nessa introdução, ela tem que ser respondida ao longo do texto. Não pode deixar ela voando que nem pipa solta no ar não, tá? Tem que responder, porque senão vai dar problema sério para você. Então, vamos lá. Na introdução, claro, você lança uma pergunta e isso vai ser o ponto de partida para as reflexões. Vamos ao exemplo. Será que é com novos impostos que a saúde melhorará no Brasil? Os contribuintes já estão cansados de tirar dinheiro do bolso para tapar um buraco que parece não ter fim. A cada ano somos acorrentados a novos impostos para alimentar um sistema que só parece piorar. Triste, né? É uma grande realidade, infelizmente. Bom, o seguinte, eu falei que ia falar de 15, né? 15, são 15 para você mandar muito, muito bem na redação. Então o próximo é por definição. E aí, é claro, você vai definir alguma coisa. Você vai dar o conceito de alguma coisa que tenha a ver com o tema. Ou seja, você pega uma palavra ou uma expressão que esteja lá no tema ou vinculada a ele e você define, conceitua. Pode ser uma definição direta. Você pode... me lembro da definição do dicionário. Põe lá. Você pode pegar uma definição científica, pode pegar uma definição filosófica, enfim, pode até pegar uma definição sua. Mas é claro que não pode ser uma definição rasteira, né? A gente tem que... Vamos equilibrar o negócio aí, porque, é claro, você vai envolver o seu conhecimento de mundo, suas experiências, e aí, sim, você, define e tá beleza, tranquilão. Vamos lá a um exemplinho. Define-se como sedentário o indivíduo que não pratica atividades físicas no seu cotidiano. Pronto, definiu o que é sedentarismo, por exemplo, ou um indivíduo sedentário. Doenças como a obesidade, diabetes, aumento de colesterol e problemas cardíacos são algumas das que podem aparecer
como consequência desse mau hábito. Viu? Definiu e fez um complemento ali. Ficou perfeitinho, bonitinho mesmo. A próxima. Introdução por flash. Flash, tira uma foto. É o flash da foto? Não, é outro tipo de flash. A ideia aqui é a seguinte. Apresenta-se logo no início do parágrafo algumas palavras-chave que possam representar aquele tema. Mas essas palavras, elas têm que causar impacto. Elas têm que ser realmente, pô, bateu, chocou geral. Então, se liga nisso. Você pega algumas palavrinhas, não muitas, porque senão vai ser uma introdução só com essas palavras. Pega algumas, 3, 4 no máximo, e mete lá. E depois faz uma complementação para ficar bonito, né, para a pessoa entender. Ficaria assim mais ou menos, ó. Tristeza, medo, preocupação. O cenário em que vivemos, com a nova doença que atravessa o mundo, parece não ter fim. Tá vendo? 3 palavrinhas que deixaram o leitor assim, caraca, sobre o que é, né? O que está deixando as pessoas tristes, preocupadas, com medo. Então, esse é o tipo de introdução por flash. E veja, 40% das pessoas conhecem esse tipo de introdução, mas apenas 4,90%, ou seja, menos de 5% já usaram em algum momento ou usam normalmente. Vamos ao outro. Introdução por exemplificação e ilustração. É claro que nesse caso você vai trazer uma ilustração, um exemplo, né? Você vai usar uma notícia, uma reportagem, alguma coisa que foi relevante socialmente. Tem que ser relevante, não pode ser qualquer coisa. Então, uma lei, um dado estatístico, ou algum conhecimento de todo mundo, mas tem que ter relação, claro, com o tema. Tudo tem que ter relação com o tema. Senão você foge ao tema, você tangencia o tema, você vai se ferrar, vai ficar no limbo e aí só no ano seguinte. Tá? Tudo tem que ter uma relação direta com o tema. O exemplinho para essa daqui foi uma lei. Segundo a Constituição Federal de 1988, no seu artigo 196, é dever do Estado garantir o acesso à saúde. Bem como é responsável também quem? O Estado, né? Por medidas públicas para zelar pelo bem-estar físico de todos os cidadãos brasileiros, assim como eu. Então, também é maravilhosa essa forma de introduzir, porque você mostra que você conhece, né? Conhece de lei. Pô, o cara nem é advogado, mas conhece de lei. Ele foi lá e, né, se interessou e leu. Vamos ao seguinte. Então, a próxima, introdução por narração. Aí você vai me perguntar, pô, professor, peraí, posso usar narração numa redação dissertativa argumentativa? Pode, desde que a prova não seja toda, a sua redação não seja toda de narração. 2 linhazinhas ali para introduzir o seu texto, tá ótimo, não tem problema nenhum. Agora, quais são os tipos? Vamos a eles. O primeiro tipo de narração é a ficcional, o segundo é não ficcional. Então, como é que eu posso usar isso? Eu posso, por exemplo, pegar história de livros, filmes, eu posso pegar também uma pequena narrativa, um pequeno trecho, né, que eu mesmo crie para direcionar as minhas reflexões. Não tem problema nenhum. O que não pode é a sua prova toda ser de narração ou que seja predominantemente narrativa, senão realmente fica complicado. Vamos a um exemplo. Olha lá. Isso aconteceu em 2014 no Guarujá, litoral paulista. Uma mulher foi amarrada, espancada e morta na rua por dezenas de pessoas que, após lerem boatos na internet, a acusavam de utilizar crianças em rituais de magia. Tá vendo? Foi uma notícia, a pessoa está relatando, narrando essa notícia para direcionar as reflexões, para começar a refletir sobre o assunto que a temática trouxe para ela. Beleza? Vamos a outro tipo agora. A introdução por declaração. Então, o nome já deixa claro, declaração, você vai afirmar ou negar algo, você vai fazer uma declaração. Só que é importante que essa declaração seja impactante, seja forte, que chame realmente a atenção do leitor. Por isso, você tem que mostrar ali uma capacidade de crítica muito boa. Vamos aqui ao exemplo. Esse exemplo aí eu fiz ontem. O Brasil é um país extremamente preconceituoso. Olha como essa frase já é carregada de crítica.
A palavra preconceituoso, ela, juntamente com esse extremamente, carrega uma carga muito forte de crítica. Isso foi o que revelou uma pesquisa feita pelo IBOP para traçar o retrato do preconceito no país. Essa pesquisa ela existe mesmo, ela trata de 4 elementos, ou seja, o preconceito, o nível de preconceito envolvendo 4 situações específicas. Vocês podem procurar, que realmente vai ser uma leitura muito boa para vocês. Próximo tipo, então. Introdução por comparação. Aqui, é claro, você vai comparar 2 coisas, 2 épocas, 2 lugares. Então você introduz as ideias fazendo essa comparação de semelhanças ou diferenças, enfim. Você pode comparar o Brasil com outro lugar, você pode comparar a época de hoje com outra época, você pode fazer qualquer tipo de comparação, desde que tenha a ver com a temática que você vai trabalhar. O exemplo que eu trouxe é: os Estados Unidos, referência em desenvolvimento tecnológico, são um bom exemplo de que a educação de qualidade e com valorização adequada gera bons frutos. Tá vendo? Colocou a ideia lá, mostrou os Estados Unidos. Agora vai fazer a comparação com o Brasil. Em contrapartida, no Brasil, a realidade tem sido muito distinta. O baixo piso salarial dos professores explicita essa falta de reconhecimento aos profissionais de educação. Certinho? Moleza, né? Outro tipo. Introdução por situação concreta. Ela se dá da seguinte maneira. Você vai pegar uma situação concreta, por exemplo, aquela que foi usada para narração, aquilo também é uma situação concreta, só que ali foi dada uma forma de narrativa. Aqui você vai trazer uma situação, um fato social relevante também, para começar a direcionar os seus pensamentos para levar a sua tese. Um exemplo. Esse exemplo realmente todo mundo conhece, ficou marcado na história. O 11 de setembro ficou marcado na história como o dia em que atentados terroristas foram foram realizados em solo americano e resultaram na morte de quase 3.000 pessoas. E aí um complemento, isso abriu espaço para longos anos de guerra, preconceito e intolerância étnica e religiosa. Certinho? Vamos ao seguinte. Introdução por adjetivação. Então, o nome já deixa mais ou menos claro que eu vou usar adjetivos, mas como que eu vou usar adjetivos? Então, eu vou pegar, por exemplo, adjetivos que sejam impactantes também, que demonstrem uma certa crítica, e 3 adjetivos, 4 no máximo, e depois eu vou fazer um complemento que justifique o uso desses adjetivos. Vamos ver o exemplo. Olha só. Inconcebível e mordaz. Eu usei 2, poderia usar 3. 4 eu acho mesmo que é exagero, né? Então esquece, 4 não. 3 no máximo. Inconcebível e mordaz. Essa é a qualificação que se pode dar a alguns políticos por causa da contínua busca por ingredientes para sucatear a educação no Brasil. Quando a pessoa lê inconcebível e mordaz, ela já fica curiosa. Pô, o que pode ser inconcebível e mordaz? E aí vem a justificativa, esse complemento. E ele comprova realmente que essa ideia trazida pelos adjetivos realmente é uma crítica muito forte. Então, vale a pena tentar fazer redações, introduções desse tipo, ok? Vamos ao próximo. A introdução por oposição. Aqui vai haver uma divisão também, né? Mas é uma divisão em que as ideias se chocam. Veja, isso é muito usado quando eu trabalho uma estrutura dialética, em que eu mostro tese, antítese e a síntese. O Enem, às vezes, né, quer dizer, o Enem, você não consegue muito trabalhar isso mesmo no Enem, não. Porque o Enem ele já te dá um tema que praticamente impossibilita esse choque. Mas na UERJ, tranquilamente, eu acho até maravilhoso trabalhar a questão da dialética nas redações da UERJ. Então você divide o tema em 2 lados opostos, simples assim. Aí, o exemplo, de um lado, milhares de pessoas que precisam de internação de urgência por causa da Covid-19. De outro, os políticos que usam o dinheiro público para fins escusos, em vez de dar a ele o direcionamento a que foi destinado, o combate à doença. Muito legal, né? Essa introdução ficou realmente fantástica. Vamos ao próximo. O outro tipo, uma frase nominal que a gente usa. Então,
o que é uma frase nominal? É claro, todo mundo sabe, uma frase nominal é aquela frase sem verbo. Então, cria-se uma frase nominal, de impacto também, e logo em seguida você mostra uma informação que vai explicar essa ideia dessa frase. Vamos ver como é que fica? Olha lá. Um ultraje. Milhões de reais gastos em contratos superfaturados e em um momento de extrema fragilidade da população. Quando a pessoa lê um ultraje, ela já quer saber o que é um ultraje. E isso é comprovado logo com a frase que vem a seguir, que vai complementar essa ideia. Fantástico, maravilhoso. Esse tipo de introdução realmente é fantástico mesmo. Vamos ao outro. Divisão. Veja bem, agora aqui é divisão, mas é um tipo de divisão que não é igual àquela que quando você divide e mostra os contrastes, não. Aqui é um outro tipo de divisão. Você vai dividir a ideia, o tema, em duas partes. Mas os dois olhares são diferentes, mas não necessariamente opostos. Então você trabalha um tema mostrando duas possibilidades de análise a partir, né, de duas vertentes sociais que não se chocam. Enfim, você simplesmente vai dar dois olhares para aquele tema. Vamos aqui ao exemplo. Olha lá, predominam ainda no Brasil duas convicções errôneas sobre o problema da exclusão social. A de que ela deve ser enfrentada apenas pelo poder público, é um olhar, e a de que a sua superação envolve muitos recursos e esforços extraordinários, é outro olhar. Dois olhares. Muito bem? Então é isso, gente. Aqui nós terminamos, como eu prometi, os 15 tipos de introdução. Estão aí para vocês usarem, abusarem da forma como quiserem, como acharem melhor. Eu tenho certeza de que vocês vão se dar muito bem usando qualquer um desses tipos ou mesclando alguns deles na introdução que vocês forem fazer. Eu peço para vocês que agora se inscrevam no canal, quem não está inscrito, que aperte aquele sininho para levar para o computador de vocês, para o celular de vocês, um recadinho sempre que eu botar um vídeo aqui para vocês. E dê um like nesse vídeo, porque eu tenho certeza de que você ficou muito feliz com essas coisas que eu acabei de trazer. Esses 15 tipos de introdução. Ok? A próxima aula, o próximo vídeo, eu vou tratar sobre como fazer uma tese. Como fazer uma tese bem feita. Então, até a próxima. Muito obrigado. Até a semana que vem.